Então, o que que é um chakra? O sânscrito descreve como um disco girante, um disco que gira, tá? É isso, né? A palavra chakra é um disco que gira. Então, se ele é um disco que gira, e claro que ele não está na parte física, toda a parte superior, todo tipo de energia superior, mental, emocional ou sutil, tem relação com algo físico, tá? Então, o chakra não é físico, tá? Ele é místico. Por que é místico? Porque a gente não toca. Então, ele está relacionado com uma glândula do corpo, com uma região do corpo humano que vibra de determinada maneira. O grande diapasão do corpo, vamos colocar aqui, é a coluna vertebral, parte desse instrumento com vários outros elementos, né? A coluna é o grande canal de transporte de energia, de alocar, onde aloca-se esses chakras nessa linha organizada da coluna, que liga, Seria né? como algo como o braço de um violão. Vamos colocar Exato. aqui o violão como exemplo, né? Mais ou Uhum. menos assim. E por que a gente tem os 7 chakras, então? Na verdade, são muito mais. Chakras, eles têm relação com a coluna, com o corpo humano, tá dentro dessa simbologia do Heptaparaparshinok, que o Bruno falava, o lei do 7, onde você vai ter 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, 7 dias da semana, 7 planetas principais, que são os regentes do nosso sistema solar. Nós também vamos ter relação desses 7 chakras. E mais cedo um pouquinho, o Bruno falava das 7 vogais, né? Que vai ter relação com esse som que vai organizar esses chakras internos. Então, se a gente tem costume de escutar uma música, por exemplo, uma música, a música vamos colocar 3 elementos, para a gente depois voltar para a mantralização e aquele elemento de vogais ali que o Bruno colocou. A música ela tem ritmo, melodia e harmonia. Vamos colocar esses 3 sons. Quando uma música ela é mais rica em ritmo, a música do batuque, as músicas carnavalescas, mais de intensidade de ritmo e de sons percussivos, em detrimento da harmonia e da melodia, você vai ver que a tendência da pessoa é dançar, a parte baixa do corpo, rebolar, né? Ou seja, mexer a parte da cadeira. Mexe mais com os instintos, né, E isso é Marcos? natural, até as letras vão ter mais relação com esse tipo de dança, vamos colocar dessa maneira. E a letra ela tende a ser mais relacionada à parte sexual, né, ligada a situações ou a teores desse tipo. Por quê? Porque vibra esse chakra. Então a pessoa tende a ser mais instintiva, agir de forma mais instintiva, porque o som, a vibração está colocando na base da coluna. Ah, mas isso é por causa do batuque. Sim e não, porque quando a gente vai para a música clássica, no outro extremo da coluna, que está ligado à glândula pineal, ao topo da cabeça, né? Se você vai num concerto de música clássica, você também tem batuque. Você tem os instrumentos percussivos dentro de uma orquestra. Mas existe uma melodia e uma harmonia em torno disso diferente, que levam a pessoa, dentro dela mesma, para outras regiões. Então, você não vai encontrar uma pessoa num concerto de música clássica levantar e começar a dançar, a rebolar, a dançar. Eu, por exemplo, acho que eu nunca vi, né? Mexendo o quadril. Mexendo as cadeiras. Você não vai ver mexendo o Também quadril. nunca vi. Mexe não vai ver isso, Não, porque depende, Marcos, depende. Eu tenho uma observação. Se for uma valsa, não, é sim, convidativo, ótimo, mas a né? valsa já vai muito para a É linha romântica, convidativo. Brunão. Ela já desce um pouquinho para a parte do coração. A clássica, a música das esferas, Bem, ela vai vibrar mais em cima e a tendência da pessoa é inspirar. Ela inspira, nossa, que inspirador que é isso, porque ela tá vibrando na parte do topo da cabeça. Uhum. A música então clássica, ela você vibra está aí. fazendo um discernimento aqui muito importante, porque não significa, o que eu estou entendendo, e eu estou de acordo com isso, mas seria bom a gente conversar. Uhum. Não é porque uma música, uma composição, está sendo executada por uma orquestra sinfônica filarmônica de instrumentos clássico-barrocos, isso não significa que aquela composição vai atuar como fonte ou veículo ou estímulo de inspiração espiritual para a pessoa. Porque pode ser que uma orquestra, com os seus instrumentos tradicionais, num arranjo de orquestra, esteja executando, por exemplo, uma composição que tem melodia, harmonia e ritmo, que não seja exatamente o que a gente se refere dessa música das esferas que citava Pitágoras, que é capaz de inspirar estados espirituais muito sublimes na pessoa. É isso? Sim, eu tô pegando os dois extremos, né? Tanto você pode tocar uma música
ruim com instrumentos de orquestra, ou pegar instrumentos menos nobres e tocar uma música boa. A questão toda é a pessoa, o ouvinte que está aí, começar a observar o efeito da música no próprio corpo e ver que isso é uma realidade, é uma ciência. Né? Se você está escutando determinado tipo de música, opa, peraí, quais são os meus reflexos em relação a essa música? Eu tendo a ficar em silêncio, a me inspirar, a me harmonizar, ou eu tendo a dançar? Eu estou falando contra a dança? Não. Estou falando a favor da música clássica? Sim e não, porque também se eu só escutar isso também não tá certo. A pessoa também vai precisar de músicas alegres, músicas de tipo folclórica, que vão vibrar na região do coração. Tem música que vibra no coração, músicas românticas, não aquelas romântico-depressivas, né? Românticas, alegres. Nós precisamos desse tipo de música também, é óbvio. Então eu estou colocando em extremos para a gente conseguir avaliar de uma forma prática o efeito de uma música sobre o chakra, sobre a região do corpo, tá certo? Então, se a gente sabiamente consegue estimular isso, não para criar um dogma, então agora eu só escuto música clássica. Não é a nossa ideia e muito menos a ideia da gnose. A ideia da gnose é a experimentação prática, a auto-observação daquilo que acontece no nosso corpo e a sábia utilização das nossas energias. Então, se a música ela vai trazer para nós um impacto, a gente precisa ver, olha o que eu estou sentindo, olha o que eu estou pensando com essa música, olha os meus instintos. E se utilizamos essa capacidade de analisar o nosso interior, a gente vai começar a selecionar também aquilo que a gente escuta. Então, como influência externa. Sim. Né? Agora a gente Importante tem que ir depois... a gente começar a ir refinando a nossa capacidade de ir percebendo que existem certos ritmos ou certas percussões que são pesadas, densas, que estimulam algo mais denso na pessoa. Existem certas notas que são mais tristes ou mais pesadas, que induzem a um estado negativo. Existem certos acordes, que daí já seria uma junção de notas, né? Que são mais densos e pesados ou mais tristes. E existem certas letras que são mais negativas ou que estimulam mais o ego, como a gente chama, a natureza negativa do ser humano, né? A raiva ou a sexualidade desequilibrada, e assim a gente vai percebendo esses elementos da música, como eles podem ser mais sutis, mais positivos, mais benéficos, ou como eles podem ser negativos, prejudiciais para o ser humano. Então, avaliar cada música é necessário, né? Porque não vai ser todas as músicas de um determinado estilo que são ruins, ou que todas as músicas de um determinado estilo são boas, ou como foi dito, né? Que nem sempre a música orquestrada vai ser leve, positiva, assim como nem sempre uma música moderna será ruim, enfim. Depende da gente ir afinando mesmo, como o Marcos colocou, a nossa capacidade de autoconhecimento, de perceber o que determinada música, determinado som produz em mim. E aí a gente vai poder selecionar melhor as músicas que nós escutamos. Exatamente. Esse ponto da seleção é imprescindível, né? Nós comentávamos aqui no episódio número 6 sobre a seleção dos alimentos que vão formar a nossa energia, né? E a seleção daquilo que a gente se expõe em termos sonoros, né? A pessoa, de alguma forma, poder ter alguma autonomia de seleção às vibrações sonoras que eu me exponho, né? As vibrações sonoras às quais eu exponho o meu organismo, seja essas vibrações verbo, música, ruído, o que seja, né? Porque essa seleção vai permitir que a gente comece a ter mais consciência da nossa capacidade de escolha, que inevitavelmente vai repercutir no nosso estado emocional e mental e, como consequência, espiritual. A gente está relacionando muito a música com as emoções, porque é assim, esses chakras que nós estamos comentando, eles fazem parte do corpo astral da pessoa, né? Nós falamos bastante sobre isso no episódio número 4 com a Patrícia, episódio que se chama Investigações Metafísicas. Falamos bastante ali, ou relativamente bastante, sobre os chakras. E como fazem parte do corpo astral de uma pessoa,
processam, sobretudo, os estados emocionais da pessoa. Seja uma emoção de tipo superior, como o Marcos está relacionando ali, com esses chakras mais elevados do topo da coluna, relacionados com a glândula pineal, pituitária, etc. Sejam emoções de tipo mais humano, como uma paixão, alegria. uma alegria processada pelo centro emocional, ou emoções de tipo mais instintivo, como foi bastante citado aqui até agora. Então, a relação dos chakras, por estarem no corpo astral, tem a tendência de converter em emoções a todo o som ao qual esses chakras são expostos. Porque se esses chakras, como dizia o Marcos, são rodas ou discos que se movimentam, e se o movimento é coexistencial ao som e vice-versa, obviamente que também existe uma repercussão nas emoções da pessoa, que vão ser reflexo dos chakras estarem sendo submetidos a tal ou qual expressão do som, seja música, seja verbo, seja ruído ou seja mantra. E aí o mantra já é a ferramenta específica, inteligente, qualificada, para a pessoa poder, digamos, fazer uma terapia com os seus, entre aspas, órgãos do corpo astral. Se a gente faz terapias com os órgãos do corpo físico, nós podemos fazer essa terapia com os órgãos do corpo astral, que são os chakras, por exemplo, através da mantralização.